Em abril de 2023, retomei meu dever como atriz. Eu estava envolvida principalmente na filmagem de vídeos de testemunhos experienciais e me sentia muito feliz e grata pela graça de Deus. Mas eu também tinha algumas preocupações no coração e pensava: fiquei mais de 1 ano sem desempenhar meu dever como atriz. E não estou certa de que sou capaz de desempenhá-lo bem em minha atual condição. Eu estava realmente preocupada e, por vários dias, não consegui dormir bem. Inesperadamente, o estado da protagonista no primeiro artigo de testemunho experiencial que eu estava prestes a narrar era muito semelhante ao meu, e os trechos das palavras de Deus nele contidos me comoveram profundamente. Ponderar sobre as palavras de Deus e comparar a mentalidade da protagonista com a minha realmente tocou meu coração. Depois que a irmã confiou em Deus e aprendeu lições, ela se sentiu liberta e eu senti que também encontrei um caminho a seguir. Sem sequer perceber, fiquei menos angustiada e preocupada e logo terminei a filmagem. Eu me senti muito grata pela orientação de Deus. Aos poucos, fui ganhando confiança e não fiquei tão nervosa nas filmagens seguintes. Logo depois, gravei mais 2 vídeos e percebi que, desde que tivesse as intenções certas e me dedicasse ao meu dever, Deus proveria esclarecimento e orientação. Porém, não pude deixar de pensar: se já gravei 3 vídeos de testemunho experiencial com essa rapidez, então devo ser bastante capaz. Alguns irmãos repararam que eu já havia participado de alguns filmes, peças de teatro, solos vocais e apresentações de coral, e me consideravam uma atriz veterana. Então começaram a me fazer perguntas sobre a atuação, o que me deixou muito satisfeita comigo mesma. Eu sabia que tinha muitas deficiências, mas os outros não sabiam que mesmo uma atriz veterana, como eu, às vezes passava por dificuldades. Por exemplo, eu estava nervosa e preocupada ao narrar meu primeiro artigo de testemunho experiencial. No entanto, como estávamos nos encontrando pela primeira vez, achei que eu não deveria arruinar a boa impressão que todos tinham de mim. Por isso, decidi não mencionar minhas deficiências. Comecei a falar animadamente, sem parar, gesticulando enquanto falava. Em particular, quando mencionei a filmagem da superprodução da peça coral Hino do Reino, O Reino Desce ao Mundo, eu disse com orgulho: os atores do coral foram todos selecionados com muito cuidado e passaram por um treinamento rigoroso durante meses de calor escaldante e frio intenso. Os irmãos se encheram de admiração depois de ouvir isso. Eu também me vangloriei. Entre os mais de 300 atores, eu era a mais velha. Eu me vi apreciando e adorando os olhares de admiração dos irmãos. Certa vez, um ator estava com dificuldades durante uma filmagem e me pediu ajuda para dirigir sua atuação. Pensei comigo mesma:
vou me exibir um pouco para eles. Afinal, não posso deixar que me menosprezem. Então, criei uma cena e todas as emoções começaram a fluir de mim. Todos me olharam com admiração e disseram: "Você realmente sabe atuar, incrível!" Embora eu tenha dito que era a orientação de Deus, por dentro não pude deixar de me sentir orgulhosa de mim mesma, achando que eu era melhor e mais experiente do que os outros. Em outra ocasião, o diretor estava orientando a irmã Terry sobre como narrar um artigo de testemunho experiencial e pediu que eu ajudasse. Pensei comigo mesma: preciso apontar alguns problemas para que eles vejam que tenho algo a oferecer. Assim que a irmã terminou de falar, antes que o diretor pudesse dizer alguma coisa, eu me apressei em fazer minha crítica. Ao ver a irmã acenando com a cabeça em concordância, eu me senti capaz de identificar problemas. Mas a verdade era que eu queria dizer à irmã que eu também tinha muitas deficiências antes, e foi o diretor que me ajudou várias vezes a analisar e entender as emoções e os estados da personagem pouco a pouco, de modo que eu pudesse finalmente expressar tudo isso com precisão. Mas então pensei: ele já tem uma opinião muito boa sobre mim. Então, se eu disser isso e descobrirem que tenho tantas deficiências, o que pensarão a meu respeito? Esqueça, é melhor não dizer nada. Havia também uma irmã cujo mandarim não era o padrão, e eu fazia questão de corrigi-la. Pensava comigo mesma: se ela conseguir melhorar rápido, isso não mostrará que sou uma boa orientadora? Então, eu a corrigia constantemente, não importava a ocasião, fazendo com que ela se sentisse constrangida e receosa ao falar na minha frente. Às vezes, eu me dava conta do que estava fazendo e pensava: estou me exibindo aqui? Será que isso não é um pouco inadequado? Mas então eu pensava: o que estou dizendo é verdade, então deve estar tudo bem, certo? E assim eu fui simplesmente perfunctória. Mas enquanto eu estava constantemente me pavoneando e me exibindo, Deus arranjava circunstâncias para me revelar. Certa vez, recebi um artigo de testemunho experiencial que era bem longo e continha muitos diálogos. Mas como o cronograma de filmagem era acelerado, eu tive pouco tempo para me preparar. Pensei comigo mesma: sou muito boa em interpretar diálogos, portanto, desde que eu narre o enredo com vivacidade, ele brilhará e meu desempenho chamará a atenção das pessoas. Além disso, os últimos vídeos que gravei transcorreram muito bem, portanto, o pouco tempo de preparação não deve ser um problema. Memorizei, então, minhas falas e pratiquei um pouco a interpretação. Depois, ensaiei com os irmãos por apenas um dia e me preparei para filmar. Na verdade, eu não estava totalmente preparada e queria sugerir ao diretor que adiasse a filmagem por mais alguns dias. Mas eu estava preocupada com a possibilidade de as pessoas dizerem: mesmo sendo atriz há tanto tempo, ela ainda demora tanto para se preparar?
e eu temia que os outros me menosprezassem. Então me apressei para entrar no set. Depois da filmagem, havia muitas partes que precisavam ser revisadas. Depois de assistir ao vídeo, fiquei chocada. Eu tinha transmitido vividamente o estado e o comportamento da protagonista quando ela revelava corrupções, fazendo com que ela parecesse uma personagem negativa. Fiquei pasma e senti o coração pesado. Eu me perguntei, como foi que surgiu um problema tão grave? Se isso não puder ser corrigido, precisaremos regravar, o que atrasará o cronograma de filmagem. Não terei causado interrupções e perturbações? Fiquei apavorada e imediatamente orei a Deus. Deus, cometi um grande erro. Por favor, castiga-me. Estou disposta a me arrepender e fazer o melhor possível para me redimir. Em seguida, trabalhei com toda a equipe para analisar e revisar o vídeo 5 vezes até que o problema fosse finalmente corrigido. Depois disso, refleti, perguntando a mim mesma, por que ocorreu um problema tão grave comigo? O que exatamente causou isso? Também orei, pedindo a Deus que me esclarecesse e me guiasse para que eu conhecesse a mim mesma. Durante meus devocionais, li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: exaltar-se e dar testemunho de si mesmos, exibir-se, tentar fazer com que as pessoas o estimem e adorem. A humanidade corrupta é capaz dessas coisas. É assim que as pessoas reagem instintivamente quando são governadas por sua natureza satânica, e é algo comum a toda a humanidade corrupta. Como as pessoas costumam se exaltar e dar testemunho de si mesmas? Como alcançam esse objetivo de fazer com que as pessoas as estimem e as adorem? Elas dão testemunho de quanto trabalho fizeram, quanto sofreram, quanto se despenderam e que preço pagaram. Elas se exaltam falando de seu capital, o que lhes garante um lugar mais elevado, mais firme e mais seguro na mente das pessoas, para que mais pessoas as apreciem, estimem, admirem e até mesmo as venerem, valorizem e sigam. Para alcançar esse objetivo, as pessoas fazem muitas coisas que dão testemunho de Deus por fora, mas que, em essência, se exaltam e dão testemunho de si mesmas. Agir dessa forma é sensato? Elas estão além do alcance da racionalidade e não têm vergonha. Isto é, elas descaradamente dão testemunho daquilo que fizeram por Deus e de quanto sofreram por Ele. Até exibem seus dons, talentos, experiência, habilidades especiais, suas técnicas inteligentes para negócios mundanos, os meios que usam para brincar com as pessoas e assim por diante. Seu método de se exaltar e dar testemunhos de si mesmas é se exibir e diminuir os outros. Além disso, elas se camuflam e dissimulam, escondendo das pessoas as suas fraquezas, defeitos e deficiências para que estas só vejam sua excelência. Nem ousam contar a outras pessoas quando se sentem negativas. Carecem da coragem de se abrir e comunicar com elas. E quando cometem algum erro, fazem de tudo para escondê-lo e encobri-lo.
jamais mencionam os danos que causaram ao trabalho da igreja durante o desempenho de seu dever. Quando, porém, fazem alguma contribuição insignificante ou alcançam algum sucesso menor, elas são rápidas em exibi-lo. Não conseguem esperar para contar ao mundo inteiro como são capazes, como é alto o seu calibre, quão excepcionais são e quão melhores são do que as pessoas normais. Isso não é uma maneira de se exaltar e dar testemunho de si mesmo? Exaltar-se e dar testemunho de si mesmo é algo que alguém com consciência e razão faria? Não é. Assim, quando as pessoas fazem isso, que caráter costumam revelar? Arrogância. Esse é um dos principais caracteres revelados, seguido por enganação, que envolve fazer o possível para fazer com que as pessoas as tenham em alta estima. Suas palavras são totalmente perfeitas e contêm, obviamente, motivações e esquemas. Elas estão se exibindo. No entanto, elas querem esconder esse fato. O resultado daquilo que dizem é que as pessoas são levadas a pensar que elas são melhores do que os outros, que ninguém se compara a elas, que todos os outros são inferiores a elas. Deus expõe que a intenção e o propósito por trás daqueles que se exaltam e se autopromovem é serem admirados e adorados pelas pessoas, além de ganhar um lugar no coração delas. Meu comportamento recente se alinhava exatamente com o que Deus descrevia. Eu não exaltava a Deus, nem dava testemunho dele em meu dever. Em vez disso, eu me exibia o tempo todo para ganhar a admiração dos outros. Sempre que eu me comunicava com as pessoas, com frequência me considerava uma atriz veterana, enaltecendo-me, gabando-me de como, em filmagens anteriores, eu havia encontrado maneiras de superar as dificuldades e suportado sofrimentos durante a prática, de quantos trabalhos eu havia filmado e de como eles eram eficazes e assim por diante. Em particular, quando falei sobre a filmagem da superprodução do coral Hino do Reino, O Reino Desce ao Mundo, dei grande ênfase ao fato de que eu era a mais velha, pois meu objetivo era me estabelecer, ser admirada e conquistar um lugar no coração das pessoas. Quando via outros atores enfrentando dificuldades durante as filmagens, eu não ajudava a analisar o estado dos personagens para orientá-los a expressar emoções genuínas. Em vez disso, eu apenas mostrava que minhas habilidades de atuação eram melhores do que as deles. Ao interagir com os outros, eu sempre falava sobre minha entrada positiva, temendo que, se falasse demais sobre a corrupção que eu revelava, os outros me menosprezariam. Por isso, eu apenas fazia menção à minha negatividade e à minha corrupção em poucas palavras. Na realidade, eu só comecei a treinar meu dever como atriz depois que saí da China. Quando comecei a filmar, enfrentei muitas dificuldades e não sabia como resolvê-las. Muitas vezes não conseguia captar as emoções da personagem e agia de forma exagerada, inadequada ou não conseguia expressar as emoções. Meu coração sofria muito e caí no choro inúmeras vezes.
assim como dessa vez, filmando um vídeo de testemunho experiencial. Fazia muito tempo que eu não filmava e, quando recebi o primeiro artigo de testemunho experiencial, fiquei tão nervosa que não consegui dormir por várias noites. Vivia em um estado de ansiedade e angústia. Foi somente orando e lendo as palavras de Deus que resolvi isso aos poucos. Mas eu, deliberadamente, escondia esse fato e me abstinha de mencioná-lo por medo de estragar a boa imagem que eu tinha no coração das pessoas. Em vez disso, eu só mostrava meu lado bom, fazendo com que os irmãos me admirassem. Eu não estava dando testemunho de Deus ao fazer isso, mas glorificando a mim mesma e colocando uma auréola sobre minha cabeça. Com intenções desprezíveis dentro de mim, eu me exibia e me enaltecia, querendo um lugar no coração das pessoas. Eu era realmente uma desavergonhada. Então, li mais palavras de Deus. Algumas pessoas particularmente idolatram Paulo. Elas gostam de sair, dar palestras e trabalhar. Gostam de participar de reuniões e pregar. E gostam de ter pessoas que as ouçam, adorem e girem em torno delas. Elas gostam de manter um lugar no coração dos outros e apreciam quando os outros valorizam a imagem que elas apresentam. Vamos analisar sua natureza a partir desses comportamentos. Qual é a natureza delas? Se elas realmente se comportam assim, então isso é suficiente em mostrar que são arrogantes e convencidas. Elas não adoram a Deus de modo algum. Elas buscam um status mais elevado e desejam ter autoridade sobre os outros, possuí-los e manter uma posição no coração deles. Essa é a imagem clássica de Satanás. Os aspectos de sua natureza que se sobressaem são a arrogância e a presunção, uma relutância em adorar a Deus e um desejo de ser adorado pelos outros. Tais comportamentos podem lhe dar uma visão muito clara de sua natureza. Graças à exposição das palavras de Deus, passei a entender que meu hábito de me exibir e me exaltar era motivado por uma natureza arrogante, que eu buscava usurpar a posição de Deus no coração das pessoas. Isso significava que eu estava trilhando a senda de Paulo ao resistir a Deus. Refleti sobre como eu estava desempenhando meu dever como atriz desde que havia saído da China. Depois de gravar alguns vídeos e obter alguns resultados em meu dever, tomei essas coisas como meu capital e com frequência me exibia diante dos outros, autopromovendo-me descaradamente. Percebi que já estava trilhando a senda de Paulo. No passado, eu achava que era normal alguém exibir suas realizações e ser elogiado pelos outros. Mas, à luz das palavras de Deus, passei a ver que isso demonstrava uma natureza arrogante e um desejo de ocupar um lugar no coração das pessoas, ser admirado e respeitado. Paulo era especialmente arrogante em seu caráter e, embora Deus tenha lhe dado dons, ele nunca exaltou ou deu testemunho do Senhor Jesus em seu trabalho.
Em vez disso, ele se exaltava e se exibia constantemente, com o objetivo de conquistar as pessoas para que elas o admirassem e adorassem. No final, ele buscou, com arrogância, tornar-se Cristo e tomar o lugar de Deus no coração das pessoas. Trilhou a senda de um anticristo em resistência a Deus e sofreu a punição dele. Na realidade, o desempenho do dever na casa de Deus é inseparável da orientação de Deus. O desempenho de nossos deveres é meramente o cumprimento de nossas responsabilidades e obrigações, e devemos testificar e glorificar a Deus sem abrigar quaisquer intenções ou desejos pessoais. No entanto, movida por minha natureza arrogante, ignorei meu lugar, achando que, por ter filmado alguns vídeos e adquirido alguma experiência, eu poderia usar essas coisas como capital para me exibir e me ostentar e roubar a glória de Deus. Com isso, eu estava trilhando a senda da resistência a Deus. De que forma eu tinha um coração temente a Deus? Mais tarde, li que as palavras de Deus dizem: como você não entende a obra de Deus, você terá noções sobre ele e não terá um coração temente a Deus. Seu tom de voz mudará, seu caráter se tornará arrogante e, no fim, você passará, aos poucos, a exaltar e dar testemunho de si mesmo. Esse é o processo do declínio do homem, e é causado completamente por ele não buscar a verdade. Todos os que trilham a senda dos anticristos exaltam e dão testemunho de si mesmos, promovem a si mesmos e exibem-se a todo momento, e não se importam nem um pouco com Deus. Vocês experimentaram essas coisas sobre as quais estou falando? Muitas pessoas testificam de si mesmas persistentemente, falando sobre como sofrem isto e aquilo, como trabalham, como Deus as valoriza e lhes confia certo trabalho, e como essas pessoas são, deliberadamente usando tons específicos ao falar e empregando certos maneirismos, até que, no fim, algumas pessoas começarão, provavelmente, a pensar que elas são Deus. O Espírito Santo, há muito tempo, abandonou aqueles que chegam a esse nível e, embora eles não tenham sido removidos nem expulsos, e são deixados, em vez disso, para prestar serviço, seu destino já está selado e eles estão apenas aguardando sua punição. Ler as palavras de Deus me fez perceber que, quando as pessoas não têm um lugar para Deus no coração e constantemente exibem e exaltam a si mesmas, elas estão em uma senda descendente, o que é detestado por Deus e só pode levar por fim a uma punição. Ao refletir sobre meu comportamento, eu me enchi de medo. O grande erro que cometi ao filmar esse vídeo de testemunho experiencial foi causado pelas minhas intenções impróprias em meu dever durante esse período. Minha arrogância e meu convencimento me deixaram ansiosa para me exibir, e eu estava sempre pensando em como me destacar para fazer com que as pessoas me admirassem, o que fez com que eu deixasse de lado os princípios. Meu coração não tinha mais lugar para Deus. Eu estava sempre me exibindo para ganhar a admiração dos outros, aparentemente
satisfazendo minha vaidade. Na realidade, porém, meu coração estava ficando cada vez mais distante de Deus e eu não sentia mais sua orientação. O desempenho de meus deveres estava repleto de erros, causando atrasos no trabalho. Se eu continuasse assim, sem dúvida, seria detestada e eliminada por Deus. Por causa desse erro, fui, no devido tempo, revelada e impedida de continuar nessa senda descendente. Esse foi o amor de Deus e sua maneira de me salvar. Resolvi nunca mais me exibir. Durante meus devocionais, li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: Deus se torna carne como uma pessoa comum, o que significa que ele se humilha a partir de uma imagem, uma identidade e uma posição elevada, acima de todas as coisas, para se tornar uma pessoa totalmente comum. Ao se tornar uma pessoa comum, ele não escolhe nascer em uma família distinta e rica. O cenário em que ele nasceu é bem humilde, até mesmo pobre. Se olharmos para essa questão sob a perspectiva de uma pessoa comum, de alguém com consciência, racionalidade e humanidade, tudo o que Deus faz merece a veneração e o amor das pessoas. Como as pessoas devem tratar isso? Uma pessoa comum e normal que segue a Deus deve louvar a amabilidade de Deus pelo fato de que ele se humilha a partir de um status elevado para uma pessoa extraordinariamente comum. A humildade e a ocultabilidade de Deus são amáveis demais. Isso é algo que nenhuma pessoa corrupta, nem os diabos e Satanás podem alcançar. O próprio Deus se torna carne e suporta os equívocos e a ridicularização, a calúnia e a blasfêmia da humanidade. Ele se humilha e se torna uma pessoa comum, sem aparência elevada, sem talentos especiais e certamente sem conhecimento ou estudo acadêmico profundo. Com que propósito? É para se aproximar do povo que ele escolheu e pretende salvar com essa identidade e uma aparência humana que é mais acessível para eles. Tudo isso que Deus faz não constitui o preço que ele pagou? Alguém mais pode fazer isso? Ninguém pode. As palavras de Deus me deixaram profundamente envergonhada. Deus é o Criador. Ele tem autoridade, poder e soberania sobre todas as coisas. No entanto, ele pessoalmente se tornou carne para salvar a humanidade corrupta, humilhando-se como uma pessoa comum, vivendo entre a humanidade e suportando em silêncio a rebelião e o desafio da humanidade corrupta. Deus nunca se vangloria ou se gaba de quão alto foi o preço que pagou pela humanidade. Em vez disso, permanece humildemente escondido entre as pessoas, expressando verdades para salvar a espécie humana. Isso é algo que nenhum ser humano corrupto poderia alcançar. Eu vi a essência santa, bela e boa de Deus, e seu caráter não tem nenhum traço de arrogância. Eu havia sido profundamente corrompida por Satanás e, quando meus deveres alcançaram alguns resultados, perdi de vista minha própria insignificância, tornando-me arrogante, convencida e exibida. Na verdade, meu calibre era medíocre. Eu estava velha,
Minha entrada na vida era ruim e eu não tinha dons ou habilidades. Por isso, nunca sonhei que poderia me tornar atriz um dia. Deus me elevou, dando-me oportunidades para treinar como atriz dentro da igreja e filmar vídeos que davam testemunho de Deus. E isso permitiu que alguém tão incapaz como eu tivesse alguma utilidade. No entanto, não consegui retribuir o amor de Deus e dar testemunho dele. Em vez disso, eu me via como alguém especial e com capital. Depois de fazer alguns vídeos, até a maneira como eu andava e falava mudou. Eu me achava notável e aproveitava todas as oportunidades possíveis para me exibir e me exaltar para ganhar a admiração dos outros. Eu era realmente baixa, desprezível e totalmente desprovida de humanidade. Eu era completamente desavergonhada. Orei a Deus. Ó Deus, eu sempre me exibo e me exalto e tenho sido verdadeiramente desprovida de razão. Agora vejo como sou pobre e lamentável e percebo que, sem ti, nada posso fazer. Deus, por favor, guia-me para que eu me livre de meu caráter corrupto. Posteriormente, li 2 passagens das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: ao dar testemunho de Deus, deveriam, sobretudo, falar mais de como Deus julga e castiga as pessoas, e que provações Ele usa para refinar as pessoas e mudar o caráter delas. Deveriam falar também de quanta corrupção foi revelada em sua experiência, o quanto sofreram, quantas coisas fizeram para resistir a Deus e como foram finalmente conquistados por Deus. Falem sobre quanto conhecimento real da obra de Deus vocês têm e sobre como deveriam dar testemunho de Deus e retribuir-lhe por seu amor. Vocês deveriam pôr substância nesse tipo de linguagem, ao mesmo tempo em que a colocam de maneira simples. Não falem sobre teorias vazias. Falem de forma mais realista. Falem a partir do coração. É assim que vocês deveriam experimentar as coisas. Não se equipem com teorias vazias que pareçam profundas em um esforço para se exibir. Fazer isso faz com que pareçam bastante arrogantes e insensatos. Vocês deveriam falar mais sobre coisas reais a partir de sua experiência atual e falar mais do coração. Isso é mais benéfico para os outros e mais apropriado para eles verem. Então, que maneira de agir não é exaltar-se e dar testemunho de si mesmo? Se você se exibe e dá testemunho de si mesmo em relação a um determinado assunto, você alcança o resultado de fazer com que algumas pessoas o tenham em alta conta e o adorem. Mas se você se desnuda e compartilha seu autoconhecimento a respeito dessa mesma questão, a natureza disso é diferente. Isso não é verdade? Desnudar-se para falar sobre seu autoconhecimento é algo que a humanidade normal deve possuir. É algo positivo. Se você realmente conhece a si mesmo e fala sobre seu estado de forma correta, genuína e precisa, se você fala sobre um conhecimento que se baseia completamente nas palavras de Deus, se aqueles que o ouvem são edificados e se beneficiam com isso, e se você dá testemunho da obra de Deus e o glorifica, isso é dar testemunho de Deus.
Depois de ler as palavras de Deus, entendi que testemunhar de Deus envolve principalmente testemunhar sobre sua obra e os efeitos de seu julgamento e castigo sobre as pessoas. Também requer expor a corrupção revelada no curso do dever de alguém, as intenções impróprias que essa pessoa tem e como ela se rebela contra Deus, e também como reflete sobre si mesma por meio do julgamento e do castigo das palavras de Deus, e como ela acaba se arrependendo e se transformando, permitindo que as pessoas entendam o caráter de Deus e sejam capazes de se submeter a Ele. Quando eu me comunicava com os outros, devia compartilhar a negatividade e a fraqueza que eu havia revelado durante as filmagens, para que todos pudessem ver que eu não conseguiria realizar nada sem a orientação de Deus e que toda a glória deveria ser dada a Ele. Esse é o verdadeiro testemunho de Deus. Então, reuni coragem para me desnudar e me abrir para todos sobre um outro lado de mim como atriz veterana. Eu disse: na realidade, meu calibre é bem baixo e tive fracassos e contratempos em várias filmagens das quais participei. Só consegui reencontrar meus sentimentos por meio da oração e da confiança em Deus. Também precisei da orientação extensiva do diretor e de longos ensaios para conseguir esses desempenhos. Foi preciso refazer as filmagens por causa das minhas atuações exageradas e teatrais demais. E, entre outras coisas, às vezes eu não conseguia fazer uma representação precisa devido ao meu estado deplorável. Depois de me abrir sobre essas coisas, eu me senti tranquila e com os pés no chão. Não tinha mais uma opinião tão boa de mim mesma e meu relacionamento com meus irmãos ficou mais próximo. Principalmente durante essa filmagem, quando cometi um erro tão significativo. Foi a ajuda paciente de meus irmãos que revisaram pouco a pouco que possibilitou a conclusão desse vídeo. Percebi que cada vídeo era o resultado da cooperação harmoniosa entre irmãos sob a orientação de Deus, e que a minha contribuição era apenas uma pequena parte. Senti-me totalmente insignificante. Depois disso, antes de filmar outro vídeo de testemunho experiencial, orava a Deus pedindo sua orientação. Também falei sobre minha corrupção para Lindier, minha irmã parceira, pedindo que ela me supervisionasse e me lembrasse se eu voltasse a falar com arrogância ou a me exibir. Junto com o diretor, também resumi meus problemas, enumerando os mais comuns, um a um, para prática e correção repetidas. Ao desempenhar meu dever dessa forma, eu me senti muito mais tranquila. Mais tarde, participei de uma cena importante em um filme. Esse papel era muito diferente dos que eu havia representado antes. Pensei que, se eu conseguisse representar bem esse papel, faria um grande avanço em minha atuação e os irmãos certamente me admirariam. Quando esse pensamento surgiu, percebi que estava tentando me exibir novamente. Orei no mesmo instante,
pedindo a Deus que me guiasse para me rebelar contra minhas intenções impróprias. E meu coração foi se acalmando aos poucos. Quando refleti novamente sobre o roteiro, percebi que me faltava experiência nessa área e não conseguiria captar bem o papel. Por isso, enviei uma mensagem pedindo ajuda aos meus irmãos. Estou com dificuldades e preciso de ajuda. Ainda não consigo dar vida a esse papel, nem encontrar o estado certo. Por favor, me ajudem. No momento em que enviei a mensagem, eu me senti muito aliviada. Mais tarde, meus irmãos me orientaram e me ajudaram com paciência, dando-me algumas sendas e direções a seguir. Agora, tenho algum entendimento de meu caráter corrupto de me exibir. Percebi que a oportunidade que Deus me deu de desempenhar meu dever não é para eu me exibir, mas para que eu conheça e resolva meu caráter corrupto e busque diligentemente a verdade e a entrada na vida no decorrer do meu dever. Esses ganhos e entendimentos foram todos resultados da orientação das palavras de Deus. Graças a Deus!